os 5 pilares de um lançamento de sucesso. Salve, salve, pessoal! Para quem não me conhece, eu já vou me apresentando. Eu sou o Jonatas e eu trabalho com marketing e estratégias de vendas, hoje pela internet. Então, eu resolvi criar esse canal para dividir esse tipo de conteúdo com vocês. Conteúdo denso, conteúdo pesado, conteúdo com muita estratégia. Para quem eu falo hoje, são para empreendedores, para você que está pensando em empreender, está numa transição de carreira, ou até mesmo para você que é um profissional liberal ou um profissional de bastidor. Como é um conteúdo cheio de estratégia e o principal intuito aqui é a geração de valor, é um conteúdo pesado, um conteúdo denso, não é um conteúdo raso, não é um conteúdo curto. Porque aqui a gente tem um mindset, uma crença, não entregar miséria. Aqui a gente vai entregar tudo que a gente sabe, tudo que é do campo de batalha para você performar no meio dos seus negócios. Tudo que está envolvido com marketing digital, estratégias de vendas, lançamentos e também outros conteúdos que derivam dessa parte. Então, feitas as apresentações devidas, vamos para o conteúdo. Então bora para a tela do meu computador. Lembrando que isso daqui é só a minha opinião acerca do mercado, sobre o que realmente são os 5 pilares que vão trazer sucesso para um lançamento. E vocês vão ver aqui na minha tela que não é simplesmente o aspecto financeiro que importa. Isso depende muito do modelo de negócio, depende muito da estratégia da empresa como um todo, depende do planejamento geral, se eu posso falar assim. Então essa daqui é só a minha humilde opinião. Espero que vocês tenham bons insights e consigam aplicar no seu negócio alguma parte desse conhecimento. Então, os 5 pilares, de fato, para um lançamento de sucesso acontecer, primeiro a gente tem que entender o que é sucesso. Sucesso, na minha opinião, ele é algo que sempre vai estar ligado a uma expectativa. Quanto maior a nossa expectativa sobre algo, mais difícil, naturalmente, vai ser de atingir sucesso nesse algo. Então, o sucesso, ele sempre vai estar relacionado ao quanto a gente consegue atingir essa expectativa, ultrapassar essa expectativa. E isso, para mim, é ter sucesso dentro de um projeto, dentro da empresa, enfim, dentro da nossa vida pessoal. Então está intimamente ligado à nossa quantidade de expectativa, se eu posso falar assim. Então, agora para um lançamento digital ele ter sucesso, na minha opinião, a gente gira em torno de 3 expectativas dentro de um lançamento. A primeira coisa para a gente conseguir ter sucesso real dentro de uma estratégia é a gente alinhar muito bem essas expectativas, para a gente saber se a gente vai conseguir ultrapassar elas, se a gente vai empatar com elas ou se a gente vai estar abaixo delas, se a gente não vai ter sucesso. Então, o aspecto 1 que eu separei aqui é o aspecto financeiro. Todo mundo aqui tem empresa, tem projetos ou pretende ter uma empresa. Então, o aspecto financeiro, num primeiro momento, talvez soe como o mais importante. Mas não é. A gente tem que olhar para outros aspectos. O aspecto 2 que eu separei aqui é a repercussão de mercado. Como que esse lançamento afetou a nossa imagem dentro do mercado? Afetou positivamente? Afetou negativamente? A gente conseguiu atrair os clientes que a gente quer, aqueles clientes que vão engrandecer a nossa marca? Ou a gente atraiu um cliente errado, um cliente que vai só reclamar das coisas, não vai executar e não vai trazer resultado? E no final das contas a gente sabe, se o nosso cliente não tem resultado, no futuro a gente não tem resultado. E o terceiro aspecto seria a satisfação pessoal da nossa equipe. Não adianta a gente ter sucesso nesses 2 aspectos anteriores se a gente está trabalhando com uma equipe que está infeliz, pessoas que não gostam do que estão fazendo, porque, enfim, elas não viram dessa maneira o lançamento. Se está todo mundo desgastado mentalmente, saúde mental está lá no ralo. Então eu acredito que se a gente atingir essas 3 expectativas, a gente tem sucesso dentro de um lançamento. Então, sobre o aspecto financeiro, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para a empresa.
tudo varia de modelo de negócio para modelo de negócio. Qual é o tipo de venda que a gente faz? Qual é o tipo de formato de venda? Quais são os objetivos desse lançamento aliado à estratégia geral, à estratégia anual da nossa empresa? Tudo isso vai contabilizar para a gente conseguir atingir as expectativas. É muito diferente eu atingir resultados com uma empresa de infoprodutos do que para uma empresa de produtos físicos. Então, existe uma variável muito grande de impacto aí do lançamento, que é o modelo de negócio. Então, se a empresa tem um produto apenas ou ela tem uma esteira de produtos? Quanto maior a esteira de produtos, talvez menor seja o impacto percentual ali desse lançamento. Agora, se a nossa empresa tem só um produto, talvez a gente fique muito refém dessa estratégia num primeiro momento. Então, em 99% dos casos, o que significa sucesso no aspecto financeiro é gerar resultados que são suficientes para cobrir investimentos, cobrir custos de produção, cobrir pagamentos de impostos, sobrar dinheiro para reinvestir e sobrar dinheiro para distribuir lucros para os sócios. Então, como vocês podem ver, para 99% dos casos, lançamento é uma estratégia hiper mega importante para a empresa. É um faturamento importante porque tem que dar lucro, porque olha a quantidade de coisas que a gente vai ter que descontar ao longo desse processo todo. Então aqui esse seria o primeiro aspecto financeiro. Em 1% dos casos, o lançamento ele é simplesmente uma estratégia de aquisição de novos clientes, como é o exemplo da Empíricos. Então eles ali, se eles jogarem no 0 a 0, talvez para eles, dentro da estratégia deles, tá ok. Não é o lucro que importa. Por quê? Porque eles têm uma esteira de produtos para monetização desses clientes. Então, uma coisa que a gente pode observar, uma conclusão óbvia aqui, é que se a gente quer ter lucro, se a gente quer ter margem, se a gente quer crescer e escalar, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma esteira de produtos muito bem pensada. E se a gente não tem ainda, não tem problema nenhum. A gente vai em busca daquele produto que traz muito retorno, né? Aquele produto que vai trazer margens para a gente. Mas pensar que no longo prazo, o que vai salvar é a esteira de produtos / qualidade de clientes que a gente vem atingindo. Então, sempre lembrando desses fatores. Então, aqui como eu disse, esses clientes eles vão estar dentro de uma esteira de monetização e isso proporciona que a gente comece a inventar, digamos assim, nas estratégias e ser um pouco mais ousado. Então, para o aspecto financeiro, na verdade, ele não ser tão importante, a gente precisa ter corpo, a gente precisa ter bagagem de mercado. E isso leva à conclusão que a gente tem que ter um pensamento de longo prazo. O segundo aspecto é a repercussão de mercado. De nada adianta a gente fazer um lançamento, porém a audiência que a gente atraiu, os clientes que a gente atraiu também, não são clientes interessantes para a nossa estratégia. Então, o lançamento de fato agregou valor para a nossa marca, ele ajudou a posicionar a nossa marca diante do mercado. A gente atraiu os nossos clientes ideais ou a gente atraiu somente aqueles clientes que querem ter desconto no final das contas? Então a gente tem que avaliar, ponderar muito bem qual é a repercussão de mercado, se for uma repercussão positiva ou se for uma repercussão negativa. Então, qual é o público que de fato a gente atraiu? Esse público realmente condiz com a marca? Então, a gente sempre, quando a gente faz um lançamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um onboarding desses alunos, é uma pesquisa. A gente tem que pesquisar qual é o tipo de cliente que de fato a gente atraiu. É a primeira coisa que a gente tem que montar, pensar num processo de onboarding, de inclusão desse aluno, para a gente saber qual é o tipo de cliente de fato que a nossa empresa está atraindo. Porque de nada adianta a gente fazer lançamentos e fazer, porém a gente sempre está atraindo o público errado. Por quê? Porque num segundo momento a gente não consegue
entregar a promessa, a gente não consegue gerar aquele resultado e no longo prazo acaba que a gente pode matar um produto que é muito bom. E isso acontece muito hoje no mercado. O terceiro aspecto é a satisfação pessoal da equipe que a gente tem que estar olhando. Como é que o especialista está? Como que os sócios estão? Os sócios estão felizes com as margens, com os retornos? Como é que os profissionais de bastidores estão? Os profissionais estão trabalhando certinho, a saúde mental está em dia, como que a equipe está? A equipe está performando, está sendo produtivo, está sendo legal para eles, não está? Então esse daqui também é um olhar que a gente tem que ter para a nossa equipe, um olhar mais interno, como que tudo isso está acontecendo. E agora a gente vem de fato, então, para os 5 pilares do lançamento de sucesso. Aqueles ali foram os aspectos para a gente ter uma noção de tudo que a gente tem que olhar, de tudo que a gente tem que considerar, de todas as variáveis que a gente tem que considerar antes de sair concluindo qualquer coisa. Então, os 5 pilares para a gente de fato atingir os lançamentos de sucesso. O pilar 1 é o desenho da persona. Para a gente conseguir de fato ter esse sucesso nos lançamentos, a gente tem que saber para quem a gente está vendendo. E aqui já vai alguns insights, tá? Algumas coisas. Aqui no pilar 2 eu já vou entregar uma estratégia, porque esse mapa da persona, esse mapa da empatia, na verdade, o desenho da persona, ele parte de um princípio muito filosófico e as pessoas acabam meio que se perdendo no caminho para desenhar essa persona de fato, esse público que elas querem atingir. Então, para isso existe uma técnica que a gente utiliza aqui na empresa, eu já vou falar dela para vocês. O pilar 3 é ter um bom briefing e ter um checklist de lançamento pronto. Após a gente desenhar toda essa persona, a gente saber para quem a gente quer comunicar de fato. Isso daqui é algo que a gente faz corriqueiramente, né? A gente sempre tá redesenhando essa persona, sempre olhando de volta para esse público para ver se de fato a gente está atingindo essas pessoas. E aí você deve estar se perguntando, beleza, Jonas, mas o que é briefing? O que é... Briefing nada mais é do que um documento que a gente faz para ter ali em uma página apenas as principais informações desse lançamento, tá? Então, a partir desse briefing, a gente define datas, a gente define ticket do produto, a gente define qual tipo de lançamento vai ser, qual tipo de estratégia que a gente vai utilizar, e é um documento que ele serve como um guia geral, digamos assim. Então a gente vai ver também que a etapa de antecipação de um lançamento ela é muito importante para que a gente tenha esse sucesso, e é o que é mais ignorado, né, pelas pessoas hoje no mercado, que elas não conseguem transmitir o desejo pelo evento online. E aqui a gente vai aprender a construir essa etapa de antecipação e a importância dela. E o fator X do evento é muito importante que o evento ele tenha um fator X, algo que destaque de fato esse evento online que vai acontecer, para que as pessoas tenham novamente o desejo de comparecer ali naquelas lives. E a luta pelas vendas, tá? Esse daqui é o pilar bônus, que é como que a gente deve de pensar aqui no lançamento no que se refere a vendas, tá? Tráfego pago, infelizmente, não faz milagre. Já fez em alguma época, em algum ano, já fez muito sentido isso. Mas hoje, só tráfego pago não faz milagre, tá? Então, o desenho da persona. O maior erro é tentar vender algo inútil para a audiência. Então, a gente sempre tem que pesquisar, fazer pesquisa com a audiência. A gente vende aquilo que o nosso cliente quer e entrega aquilo que ele necessita para atingir aquela promessa. Então, é inútil e irrelevante a gente criar algo para vender para as pessoas. Se a gente já tem uma audiência, a gente tem que fazer essa pesquisa e saber, ficar de olho realmente sobre o que essa audiência quer. Por quê? Por causa de um motivo único. As pessoas, elas compram simplesmente aquilo que elas querem. As pessoas, elas dificilmente compram por necessidade.
as pessoas compram aquilo que elas sentem desejo em ter, aquilo que passa pela cabeça delas como algo que é importante para elas. E para isso a gente tem que conseguir gerar desejo. Então, uma das coisas que a gente tem que entender sobre o desenho da persona é a diferença entre público-alvo e persona de fato. Público-alvo é o grupo de pessoas, são as características em comum, como idade, profissão, são características, digamos assim, demográfica. A persona é um desenho específico, é como se a gente fosse pensar lá na Dona Maria, que tem, sei lá, seus 40 anos, ela é confeiteira, e a gente quer vender um produto de como melhorar as técnicas ali para ela fazer bolos, por exemplo. Então, o desenho da persona é a parte que aparenta ser mais bobinha, mas é onde as pessoas mais erram, porque é aqui que de fato que a gente vai atrair o público ideal, o público certo. Então, a persona, ela tem que ter uma história muito impactante. Geralmente, o que acontece também nos lançamentos? A gente tem que também entender que dentro de um lançamento, dentro de uma estratégia, muitas vezes a gente tem mais de uma persona. E é aqui que as pessoas se confundem. Elas tentam fazer um lançamento e falar para todas elas. E no marketing, a gente sabe que quando a gente tenta comunicar para todo mundo, a gente não comunica para ninguém. Então, levando em consideração que existam várias personas, a gente tem que procurar falar para apenas uma. E qual é a principal persona do nosso negócio, da nossa estratégia? É aquela que tem a história mais impactante. Foca nela. Quanto mais a gente focar na que tem a história mais impactante, mais isso vai conectar com as demais personas. E isso é o segredo das vendas, na verdade. É a conexão que a gente consegue gerar através da história. Então, quanto mais impactante for essa história dessa persona em específico, melhor vai ser e mais fácil de comunicar vai ser. Não tem nada pior do que a gente fazer um lançamento enrolado, onde é que tá todo mundo perdido, a comunicação, cara, me desculpa falar essa palavra, mas tá um lixo, a gente não sabe para onde é que vai, tá tudo perdido, a audiência não entende nada, ninguém entende nada do que a gente tá falando. Então, para isso que a gente tem que selecionar e ter um foco em apenas uma persona. Por mais que a gente saiba que o nosso negócio ele compreende mais de uma persona, a gente pega qual? Aquela que tem a principal história, a história mais impactante, porque automaticamente isso vai conectar com todas as outras. Então, o pilar 2 é uma técnica que a gente utiliza, que é o mapa da empatia. Aqui a gente precisa ter o real entendimento das necessidades dessa persona. Então aqui, esse mapa da empatia é só vocês digitar na internet, eu coloquei aqui uma imagem, e aqui a gente consegue entender dores, desejos da persona, pensamentos, quem ela é, o que ela vê, o que ela faz, e somado a isso, somado a esse mapa da empatia, a gente também pode fazer pesquisa com a audiência. Isso ajuda a gente a preencher esses aspectos aqui, a ter isso daqui muito bem desenhado. Então, esse mapa da empatia, ele é muito bom para a gente ter uma visualização. Para quem a gente quer falar? Quem é o Bob da nossa comunicação? Quem é a Dona Maria? É isso que a gente tem que pensar na hora de fazer um lançamento. Uma comunicação única. Uma comunicação sniper. Então, para complementar todo esse mapa da empatia, uma vez que a gente fez essa pesquisa com a audiência, uma vez que a gente já fez pesquisas posteriores, a gente faz mapeamento de concorrência. A gente olha para que o mercado está fazendo, para que o nosso principal concorrente está fazendo,
como que ele aborda essa questão de desejo, como ele aborda essa questão de dor, como ele aborda essa questão de necessidades. E a gente extrai tudo aquilo de principal para nossa estratégia. E agora a gente vem para uma das partes mais importantes, que é o briefing, né? Que é aquele documento on page. Esse daqui, ele é um documento de uma página apenas, onde é que a gente tem as principais informações estratégicas do lançamento, como eu tinha falado. Data de acontecimento, principais lives, o investimento do lançamento, a promessa, qual que é a big idea. Isso é muito importante a gente entender. A big idea é por onde a nossa comunicação vai ser guiada. Qual que é a grande ideia desse evento? Qual que é a principal promessa que a gente quer transmitir para a nossa audiência? Porque isso, na verdade, que vai deixar a nossa comunicação clara. Quando a gente tem um guia, apenas um guia, um mastro, a gente tem um norte. É para ali que a gente vai. E isso é o que vai trazer clareza para a audiência. E a gente sabe que as pessoas compram aquilo que elas entendem. Pessoas não compram ideias complexas, pessoas não compram aquilo que elas não entendem. As pessoas, elas compram aquilo que elas querem, que elas desejam, mas isso parte do entendimento. Então é muito importante a gente ter esse documento. Essa daqui, para vocês terem noção, é a primeira reunião que a gente faz quando a gente vai fazer um lançamento dentro de um projeto novo ou de um projeto que já existe. A gente sempre faz. É um documento que a gente sempre está olhando, porque cada lançamento é um lançamento. E na verdade as pessoas param de ter resultado porque elas têm dificuldade de mudar. Elas ficam fazendo as mesmas coisas sempre. Não tem nenhum problema em a gente utilizar a mesma estratégia, mas a gente tem que mudar o nome do evento, a gente tem que dar uma nova roupa, uma nova cara para esse evento. A gente tem que dar essa modificada, porque a audiência, ela sente quando a gente está entregando qualquer coisa e quando a gente realmente está colocando capricho naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente, de fato, está fazendo algo de diferente, entregando um conteúdo melhor, um conteúdo de mais qualidade. Então, para isso que serve esse documento. E eu recomendo que vocês sempre utilizem ele em todos os lançamentos. Façam ali o planejamento anual e dê uma cara para cada um desses lançamentos. Sempre um lançamento diferente. Apesar de que a gente pode utilizar a mesma estratégia, a gente pode sempre ter essa maleabilidade, digamos assim, porém a comunicação é o que importa, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. A comunicação aqui é muito importante. Para você que quer ter resultado, para você que quer vender, para você que quer destravar essas vendas aí no digital. Então a gente tem que ter noção de que começa por aqui. Antecipação é o que a gente conhece como PPL, pré-lançamento. Então, a fase de antecipação é uma fase onde a gente tem que gerar desejo pelo evento. E é aqui que eu vejo muitas pessoas simplesmente não conseguir gerar esse desejo. Por quê? Porque é aquele expert que produz um conteúdo um dia, depois some, ninguém sabe mais onde é que essa pessoa tá. Então ela não consegue engrenar com a audiência, ela não consegue de fato gerar engajamento nessa fase. E por isso que os lançamentos não têm muito comparecimento. Porque se não tem engajamento, e o engajamento começa pela fase de antecipação, isso não vai gerar um desejo real pela audiência de comparecer nesse evento. Então, é muito importante que a gente tenha um trabalho consistente quando a gente quer trabalhar com lançamentos digitais ou com qualquer outra estratégia. A gente tem que conseguir gerar esse desejo constante. E isso a gente consegue somente através da consistência. Então aqui é o momento onde é que a gente vai gerar desejo pelo evento. Então as pessoas vão saber que algo muito grandioso vai acontecer naquele perfil de Instagram. E a gente vai apontar simplesmente toda a narrativa para o lançamento.
Falou da mãe, falou da avó, falou da mulher, falou do namorado, aponta. Ah, por quê? Porque lançamento. Ah, por quê? Porque o evento online gratuito no dia tal. A gente vai apontar a narrativa extremamente para esse evento, para esse dia, para a gente conseguir gerar desejo. Por quê? Porque é muito importante que essa etapa seja cumprida. Se a gente quer que as lives tenham comparecimento. Então, se a gente não conseguir gerar desejo, a primeira etapa do nosso funil está totalmente comprometida, tá? Porque se as pessoas não têm desejo de comparecer no evento, logo a nossa captação de leads vai estar ruim, o nosso lead vai estourar e no final das contas a gente não vai ter volume suficiente de comparecimento para gerar as vendas. Então aqui a gente está falando de um trabalho de consistência. Se o funil inicia errado, se as métricas iniciais desse funil já estão erradas ou estão muito baixas, a gente já não vai conseguir atingir as nossas expectativas para ter esse lançamento de sucesso. Então o conteúdo aqui ele tem que ser um conteúdo bom. Tem que ser um conteúdo bom e um conteúdo em volume. As pessoas falam mal de lançamento pois elas não sabem gerar desejo. Por isso que as pessoas falam mal dessa estratégia, porque elas, na verdade, falham na etapa de antecipação. Não tem nenhum problema com a estratégia. Não tem nenhum problema com quase nenhum tipo de estratégia na internet. O problema é a gente não saber quais são as fases, as etapas. A gente não saber do impacto dessa fase, dessa etapa dentro da estratégia. Ou seja, em outras palavras, a gente fazer as coisas de qualquer maneira. Obviamente, a gente não vai ter resultado porque a gente falhou uma das principais etapas, que é a etapa de antecipação. Então fica meu conselho, consiga gerar desejo, produz conteúdo bom, em volume, conteúdo que realmente entrega valor. E tem uma outra coisa aqui sobre conteúdo bom e em volume. Conteúdo bom é aquele conteúdo que leva a pessoa de um ponto A para um ponto B. É o melhor que você consegue entregar. E o último pilar é o lute pelas vendas. Um dos dois erros principais que eu vejo acontecer dentro das consultorias, mentorias que eu dou, que eu participo, é que ou a pessoa se senta no trono, coloquei as campanhas para rodar, eu sou o cara, as vendas vão acontecer. Ou a pessoa senta na sarjeta e abandona tudo. Ah, que eu vou parar o lançamento, que não vai dar bom, para as campanhas de captação no meio ali do processo. E os dois estão errados. Então, o maior conselho que eu te dou, vai para cima das vendas. Não se senta no trono achando que as campanhas de tráfego vão resolver, porque muitas vezes não resolve, tá? Tenha um processo de recuperação de venda ativa. Deixou os dados no checkout, vai ligar atrás desse cliente e corre, luta pela venda, faz acontecer. Eu tenho um exemplo aqui que teve um lançamento que a gente investiu R$10.000 e foi um lançamento, um dos que mais trouxe retorno sobre o investimento. E voltou 123, 130 mil reais. 80% das vendas foram de ligações ativas desse lançamento. O pitch de vendas não tinha ocorrido muito bem, o primeiro dia de vendas não tinha sido aquelas coisas, mas a equipe ligou, foi de atrás. A gente fez sinal de fumaça, a gente fez de tudo para ir de atrás desse resultado. Então, esse fica como um principal conselho. Corra de atrás. Vai de atrás que o resultado ele vai acontecer. Porém, se você sentar na sarjeta e desistir de tudo, desistiu antes do tempo, não seguiu a estratégia, não tem o que fazer. Agora, se você ligar, se comprometa. Já que você foi até aí, vai até o fim. A coisa que eu mais vejo é as pessoas capricharem em todas as etapas, na etapa de captação, ali na antecipação, mas ali quando é para chutar a bola pro gol, que é na etapa de remarketing,
parece que as pessoas bugam, elas largam, elas não fazem com capricho. Como é que vai ter resultado? Então é aqui que a gente tem que caprichar. É na hora aqui de chutar pro gol. Essa é a etapa mais importante do lançamento. A gente tá quase lá. E aqui fica um conselho. Fique de olho em copy, tráfego e suporte. Durante todas as etapas do lançamento, sempre fique de olho nesses pilares, tá? Para ter melhores resultados. E na minha opinião, é isso que a gente precisa para ter sucesso nos lançamentos digitais. Finalizando o conteúdo aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, curte, comenta, compartilha. Me segue nas redes sociais, se você ainda não me segue, porque uma vez por semana eu abro caixinha para você deixar a sua sugestão de conteúdo para que eu possa produzir aqui. Fechou? Então a gente se vê e até o próximo vídeo.